Vamos abrir nossas Bíblias lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos de 3 a 4, assim mesmo de pé como estamos, vamos proceder à leitura. Nós estamos terminando a nossa série Caminho para a Recuperação, onde nós falamos sobre 8 passos aí para a recuperação. Hoje nós estamos no 8º e último. Todos esses passos foram baseados nos princípios do programa Celebrando a Recuperação. Se você ainda não participou de nenhum dos nossos encontros que acontecem na quarta-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, vocês estão convidadíssimos para estarem lá conosco e conhecerem este trabalho, que tem sido uma bênção nesta igreja. Então vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Diz assim a palavra de Deus: Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pai amado, venha falar aos nossos corações, Senhor, que nós possamos neste momento ouvir a Tua voz, que o Teu Santo Espírito possa agir em nós, em nosso meio e falar através deste Teu servo, Senhor. Pai amado, que nós possamos tirar nossas máscaras, reconhecer nossos erros e procurarmos em Ti a nossa recuperação, Senhor, pois Tu és o nosso Deus, o nosso Pai de amor e nós somos Teus filhos amados. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Então nós estamos aí terminando, no último passo aí no nosso caminho para a recuperação. E o 8º passo, que é baseado aí no 8º princípio, vou pedir para eles projetarem lá, diz assim: entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar essas boas novas a outros, tanto pelo meu exemplo, quanto pelas minhas palavras. Este é o 8º princípio do programa Celebrando a Recuperação. Todos eles estão baseados na Palavra de Deus, ali nas Bem-aventuranças, no Sermão do Monte de Jesus. Agora tem algumas perguntas para fazer para vocês. Quem aqui nunca foi ferido? Quem aqui nunca sofreu uma dor, aquela dor forte no peito, de uma amargura? Quem nunca passou por aflições? Vejam que, assim como eu, ninguém se atreveu a levantar uma de suas mãos. Então o que eu vou falar serve para todo mundo, para todos nós. Todos vocês que, assim como eu, foram feridos e sofreram aí uma forte dor que naquele momento aparentemente nada arrancaria de nosso peito. Geralmente quando nós passamos por alguma situação assim, o inimigo de nossas almas logo nos coloca uma pergunta em nossa cabeça, que eu acredito que muitos até devem ter ouvido, exatamente naquele momento de dor, de profunda dor. Se Deus é bom, por que Ele permite a minha dor? Você já ouviu essa pergunta? Você já se fez essa pergunta? Essa pergunta não é tão simples de explicar, não é uma pergunta fácil de se responder, mas de forma geral, o mundo está sofrendo em virtude da escolha que o homem fez. Escolha de virar as costas para Deus, escolha de rejeitar a Deus, a escolha de desobedecer à vontade de Deus. A palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz que aquilo que o homem plantar,
isso mesmo ele colherá. Essa é a lei da semeadura. Eu acredito que essa é a lei mais antiga da face da terra, porque desde o início, se você plantar abóbora, não vai nascer abacate. Se você plantar batata, não vai nascer cenoura. E assim por diante. Isso é algo óbvio, lógico, todos sabem disso. Igualmente, se plantarmos o mal, colheremos o mal. E se plantarmos o bem, colheremos o bem. Portanto, nossa escolha, ela tem aí consequências. Portanto, quando o pecado entrou no mundo, o sofrimento também entrou no mundo. O sofrimento, ele veio na bagagem do pecado. Então, a mulher passou a dar à luz em meio a dores. O homem passou a ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. A natureza que era propícia ao homem passou a lhe dar espinhos e ervas daninhas. São as consequências do pecado. E o ódio, a inveja, o assassinato já esteve presente logo na primeira família da história, quando Caim mata o seu irmão Abel. De lá para cá, para os nossos dias, a maldade, a violência, a promiscuidade, a corrupção, a cobiça dos homens, o ódio, a avareza, o culto aos demônios, tudo isso só tem crescido por conta da rebelião do homem contra Deus. Porém, o mais surpreendente não é o porquê que Deus, sendo bom, permite que o homem sofra, mas sim, o que é mais surpreendente é que Deus, sendo perfeitamente bom, assim como nós cantamos aqui, amando incondicionalmente o homem que não tem merecimento algum, Ele deu o seu próprio Filho para pagar o preço do nosso pecado, com o derramamento de sangue na cruz do Calvário. E todo aquele que crê em Cristo Jesus já passou da morte para a vida e passou a ser chamado de uma forma especial, porque antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora em Cristo Jesus somos chamados de filhos de Deus, somos filhos amados de Deus. Dessa forma, todos os salvos em Cristo Jesus estão livres do sofrimento eterno. Mas ainda podemos perguntar, mas mesmo salvos, os filhos de Deus, eles não passam por grandes provações? Por que isso acontece? Segundo o texto que nós lemos aqui, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, né? Deus, Ele deseja usar as minhas e as suas experiências para ajudar outras pessoas. Veja que privilégio, eu e você somos usados por Deus. Deus deseja nos usar como seus instrumentos. Pode ter certeza que se ainda estamos vivos, significa que Deus ainda tem propósitos para mim e para você. Deus tem propósitos em nossas vidas. E só por isso nós nos movemos, respiramos, vivemos e existimos. Na economia de Deus, nada é desperdiçado. Por isso, Deus também não desperdiça uma dor. Nós passamos por dores, sim, mas Ele não desperdiça nenhuma dessas dores. Ele deseja reciclar a dor em sua vida para o benefício de outras pessoas. É isso que o texto está dizendo.
Geralmente nós pensamos que Deus só usa pessoas bem dotadas, talentosas em sua obra, mas isso não é verdade. Na maioria das vezes, Deus usa pessoas comuns, igual a mim e a você. Por isso, hoje o nosso desafio é oferecer-nos a Deus para sermos usados, para levar as boas novas aos outros, através do nosso exemplo e das nossas palavras. Assim, Deus permite a dor em minha vida, porque, em primeiro lugar, eu tenho que aprender a usar o meu livre-arbítrio. Vejam o que diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Hoje lhes dei a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e maldição. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que fizerem. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Então, Deus nos deu capacidade de escolher. Você e eu podemos escolher entre o bem e o mal, como diz o texto, entre o certo e o errado, entre a vida e a morte. Deus nos permite rejeitá-lo ou aceitá-lo. A escolha é sua. Por quê? Porque Deus não deseja aí um bando de marionetes que fazem somente o que Ele quer, que são movidos por suas mãos. Ele poderia ter nos feito aí de tal maneira que nós não tivéssemos vontade própria, que nós fizéssemos tudo o que Ele quisesse. Ele poderia nos ter feito de tal maneira que todos os dias nos inclinássemos e orássemos, e sempre fizéssemos o que é certo e nunca o que é errado. Mas Deus queria pessoas que o amassem voluntariamente, por desejo próprio. Você não pode dizer que ama alguém, a menos que você tenha a chance de não amar essa pessoa. Você não pode dizer que algo ou alguém é bom, a menos que tenha a possibilidade de ser mal. Assim Deus nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. E esse livre-arbítrio não apenas é uma bênção, mas ele também é um peso. Porque algumas vezes você e eu fazemos escolhas erradas. E são essas escolhas erradas que causam todo tipo de consequências dolorosas em minha vida e na vida dos outros. E essas consequências dolorosas muitas vezes se tornam em feridas. E estas feridas podem levar a traumas. E estes traumas, por sua vez, podem se tornarem em hábitos destrutivos, como, por exemplo, a ansiedade, o alcoolismo, a drogadição, a depressão, a codependência, a dependência emocional e tantas outras. Porém, tudo isso faz parte do pacote aí do livre-arbítrio que Deus nos deu. Por isso precisamos aprender a fazer as escolhas certas. Assim eu escolho fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Veja que não há nenhuma outra escolha melhor do que essa. Mas geralmente não é essa a escolha que fazemos, infelizmente. Então, não ouça a voz do seu coração. O mundo lá fora vai dizer exatamente isso. Ouça a voz do seu coração. Não é isso que você tantas vezes ouviu dizerem? Mas não faça isso, porque o seu coração é enganoso. Não ouça a voz do mundo também, porque o mundo é mau. Mas ouça a voz de Deus, que lhe mostra o caminho da felicidade e da vida. Deus permite, em segundo lugar, a minha dor para ganhar a minha atenção. Veja lá o que diz na segunda carta de Paulo, capítulo 7, verso 9. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado,
não pela tristeza que causou, mas porque a dor nos levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Então o que Paulo está dizendo é que a dor que Deus permite passarmos nos leva ao arrependimento de nossos pecados. E porque nos arrependemos, nos voltamos à presença do próprio Deus, que nos ama incondicionalmente e nos perdoa quando nos arrependemos de todo o coração. Porque Deus usa a nossa dor para chamar a nossa atenção. Então, a dor, na realidade, é uma luz de advertência, é uma campainha, é um alarme que diz que alguma coisa está errada. A dor não é o seu problema. A ansiedade, a depressão, o medo, não são realmente os seus problemas. Eles são apenas luzes de alerta, luzes de perigo que dizem que alguma coisa está errada. E muitas vezes, quando tudo está bem, o que acontece? Nós começamos a nos esquecer de Deus. Nós estamos tão alegres, tão felizes, tão bem conosco, que nós começamos a deixar Deus de lado. Começamos a nos afastar de Deus. É exatamente isso que acontece, porque nós começamos a pensar que somos autossuficientes, começamos a pensar que somos independentes, e este sim é o problema. Assim, a dor é apenas um sintoma do seu problema. Ela é o megafone de Deus, porque Deus geralmente Ele sussurra nos nossos ouvidos, fala bem baixinho, mas Ele grita conosco através da dor. É surpreendente como buscamos muito mais a Deus em nossa dor do que em nossa alegria. Volte-se para Deus, busque-o de todo o seu coração e descanse em sua presença. Como Paulo fala lá na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 7, então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, enquanto nós fazemos a nossa parte de nos alegrarmos no Senhor, buscarmos um espírito de mansidão, orarmos em tudo e sempre com gratidão, com plena gratidão em nosso coração, Deus faz a parte dele, nos concedendo a sua paz. Ele dá a paz que é dele, não é qualquer paz, é a paz dele. Ele transfere aquela tranquilidade da sala do trono para o nosso mundo, o que resulta numa calma, numa paz inexplicável. Então nós deveríamos estar como? Preocupados, mas não estamos. Nós deveríamos estar chateados, mas somos consolados. Assim, a paz de Deus transcende a lógica, os planos e os esforços para explicá-la. Não dá para explicar, é inexplicável. Esse tipo de paz, ela não é uma conquista humana, nós não conquistamos isso por nossa capacidade, nossa sabedoria, nossa força ou coisa parecida. Ela é um presente de Deus. Olha o que diz João 14, 27. Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz, e essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Então Deus usa a nossa dor para ter a nossa atenção e nos dar da sua paz. Mas em terceiro lugar, Deus permite a dor em minha vida para me ensinar a depender dEle. Vejam o que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 8 a 10. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado,
deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e Ele continuará a nos livrar. Você não sabe que Deus é tudo para você, tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tem. Quando perdemos tudo, quando sentimos que tudo está desmoronando, quando damos conta que Deus é tudo o que nós temos, então percebemos que na realidade Deus é exatamente tudo o que precisamos. Exatamente isso. Deus é tudo o que eu e você necessitamos. Nós não necessitamos de mais nada. Nós nos preocupamos com tantas coisas, o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, o que haveremos de vestir, onde iremos morar. Nos preocupamos com o dia de amanhã, nos preocupamos com tantas coisas, mas Deus é tudo o que nós necessitamos. Eu gosto do Salmo 23, porque o Salmo 23, quando nós lemos no hebraico, o significado dele é exatamente isso. O Senhor é o meu pastor e de nada mais necessitarei, de nada mais tenho necessidade, porque Ele é tudo o que eu preciso. Como seria bom nós termos isso em nossa mente, como seria bom nós termos essa consciência todos os dias. Se eu e você, por exemplo, não tivéssemos tido pelo menos um problema ou vários problemas, não saberíamos que Deus pode resolvê-los. Nós não experimentaríamos disso. Deus permite a dor para nos ensinar a depender dEle, para vermos que Ele é tudo o que nós precisamos. Eu penso na história do profeta Daniel. Quando Nabucodonosor veio com seu exército e invadiu ali a cidade de Jerusalém, ele levou consigo alguns dos jovens da corte. Dentre eles estava Daniel. Veja que Daniel perdeu a sua família, Daniel perdeu a sua casa, Daniel perdeu as suas vestes, Daniel perdeu os seus bens, Daniel perdeu a sua cidade, a sua terra, Daniel perdeu o templo onde ele adorava a Deus, Daniel perdeu até a sua identidade, pois seu nome passou a se chamar Beltesazar. Vejam que tudo que Daniel tinha, ele perdeu. E foi quando ele notou que tudo que ele tinha era Deus, e que tudo que ele precisava era de Deus. Por isso, aquele jovem adolescente, ele pôde não se contaminar com as iguarias do rei, ele pôde não se contaminar com aquele país idólatra, ele pôde não se contaminar com os seus falsos deuses, ele pôde se colocar nas mãos de Deus e ser instrumento de Deus para falar ao povo, para servir ali na corte do rei Nabucodonosor. E não só no reinado de Nabucodonosor, mas em outros reinados que o sucederam. E mesmo quando os seus inimigos fizeram o rei Dário, lançaram um decreto de que somente o rei poderia ser adorado, ele não deixou de orar 3 vezes ao dia ao seu Deus, porque Deus era tudo do que ele necessitava. E mesmo quando ele foi jogado na cova dos leões, ele não deixou de crer, ele não deixou de orar, ele não deixou de buscar tudo o que ele precisava, que era a presença de Deus, a qual nunca o deixou.
Então vejam que Deus permite a nossa dor para nos ensinar a depender dEle. Talvez se Daniel não tivesse passado por todas essas dores, ele não seria o homem e o profeta que ele foi. Mas em quarto lugar, Deus permite a dor em minha vida para me dar um ministério para servir os outros. Como nós lemos lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, no verso 4, ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Então veja que Deus, Ele permite a dor em minha vida para que eu tenha um ministério. A dor me torna humilde, me torna empático, sensível à necessidade dos outros. E esse é o passo 8 que nós vimos hoje aqui, da nossa caminhada para a recuperação. Entregar-me a Deus para ajudar aos outros. A verdade é que a dor me prepara para servir. Muitas vezes as pessoas criticam e menosprezam a dor alheia, pois só conhecemos o sofrimento daquela dor, que aquela dor provoca, quando sentimos ela na nossa pele, de verdade. Só se sabe o que é realmente uma depressão quem já sofreu com ela. Só sabe a dificuldade de controlar a ansiedade quem já sofreu uma ansiedade. Só sabe a dor de um luto aquele que perdeu um ente querido. Só sabe a dor de uma separação aquele que um dia foi abandonado. Senão fica difícil se colocar no lugar do outro. Não fica? Quantas vezes eu ouvi dizer que depressão, desculpe a palavra, é frescura? Quantas vezes? Mas só quem sofreu aquilo sabe o que é. Só quem sofreu. Por isso Deus permite que nós também soframos, que nós também passemos por dores, para que nós possamos entender o nosso irmão, entender o nosso próximo, ter um ministério de encorajamento. Quando Deus nos encoraja, Ele faz de nós um canal do seu encorajamento para outras pessoas, para podermos encorajar aqueles que estão passando pelas mesmas angústias que nós um dia passamos, e com o mesmo encorajamento que recebemos de Deus, nós possamos encorajar a outros. O Ministério Celebrando a Recuperação é exatamente isso, gente. Nós juntamos pessoas que sofreram, que sofrem, e umas ajudam as outras, umas consolam as outras, umas encorajam as outras. É um ministério muito bonito, gente. Eu amo esse ministério. Eu orei durante muitos anos para implantá-lo numa igreja, e Deus me deu essa graça, Deus me deu essa alegria. Igreja, vocês precisam valorizar um pouco mais esse ministério, porque tem tantas pessoas que se sentam nesses bancos e que não conseguem encontrar a ajuda e o encorajamento necessários, muitas vezes, para dar continuidade, para levantar de suas camas, para acreditar no dia de amanhã. Sofrem caladas, quietinhas do seu lado, sentadinhas aí, sem dizer nada. Colocam uma máscara e vêm ao culto. Dão um sorriso amarelo e ninguém percebe, ou quase ninguém.
Muitos sofrem calados. É tempo de acabar com isso. Se nós somos igreja, nós somos família de Deus, família Nova Jerusalém. Nós precisamos começar a nos tratar como família. Eu não posso te chamar de irmão se eu não sinto isso por você. É isso que está acontecendo na maioria das igrejas. O amor está se esfriando, olhamos uns para os outros, nos chamamos de irmãos, nos abraçamos, mas não queremos saber da dor alheia. Parece que não acreditamos na bondade desse Deus, nessa bondade que nós cantamos aqui. Parece que nós não confiamos na benevolência, no amor desse Deus e no poder dele para nos curar, para nos recuperar. Eu acredito, por isso eu acredito nesse ministério. Eu acredito. Eu espero que você não venha aqui neste culto simplesmente para marcar presença, mas porque você adora um Deus verdadeiro, que tem poder, que ama você e que Ele permite que eu e você passemos por dores para nos preparar para um ministério. Esse é o ministério celebrando a recuperação, onde eu vi muitas pessoas deixarem o álcool, deixarem as drogas, deixarem a depressão, deixarem a ansiedade, vencerem e se recuperarem. Não pense você que você vai ficar bonzinho e que você vai ficar sem nada, porque isso é impossível. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós temos uma natureza pecaminosa, nós temos que nos recuperar, sabe até quando? Até Cristo voltar. Quando nós recebermos corpos glorificados, aí não precisaremos mais de recuperação, porque lá não haverá mais choro, não haverá mais doença, não haverá mais dor, o próprio Deus enxugará as nossas lágrimas. Mas antes disso, nós temos do que nós nos recuperar. Nós precisamos entender que Deus não desperdiça uma dor. Quando Deus permite você passar por uma tribulação, por uma angústia, Ele usa você como instrumento em suas poderosas mãos para consolar outras pessoas que estão passando pelas mesmas tribulações que um dia você passou. Veja a história de José. José era um dos filhos mais novos de Jacó, amado por seu pai, muito amado por seu pai, de tal forma que atraiu a inveja, o ciúme de seus irmãos. Seus irmãos o odiavam, até que um dia eles viram a chance de estarem sozinhos ali com José, pegaram ele e jogaram dentro de um buraco, e só o tiraram para venderem para uma caravana de midianitas como escravo. Após venderem como escravo, essa caravana de midianitas o levou para o Egito. E lá no Egito, venderam José para Potifar, que era comandante da guarda do faraó. José ficou ali como escravo na casa de Potifar, e ele se destacou dentre os demais escravos, e começou a receber novas incumbências, e até que ele passou a comandar todos os demais, começou a fazer tudo ali na casa de Potifar. Tudo que Potifar precisava, ele passava para José, e José fazia, e de tal forma que tudo passou a ser abençoado, e ele começou a lucrar muito mais, até que um dia, a mulher de Potifar, ela tenta seduzi-lo, e ele se nega. Ela faz uma trama, fica sozinha com ele, e tenta agarrá-lo, e ele se solta dela, ela segura suas vestes, e foge. Quando Potifar volta, ela diz que José a agarrou, que tentou fazer mal para ela, e agora José é jogado na masmorra. Ele é preso. José fica durante alguns anos preso. Lá ele encontra e conhece duas pessoas,
o padeiro e o copeiro do rei. Eles têm sonhos e ele interpreta aqueles sonhos e ele pede para que se lembrem dele quando saírem da cadeia. Mas o que acontece? Ele é esquecido lá na cadeia. Depois de mais tempo, Faraó tem um sonho e ninguém consegue interpretar aquele sonho. José é chamado e ele interpreta aquele sonho, interpreta e aconselha Faraó com tanta sabedoria esta vinda de Deus, que Faraó o reconhece e o coloca como governador de todo o Egito, como maioral. Acima dele, só Faraó. Mas Faraó lhe dá o anel para que ele comande tudo. E ali, segundo a revelação de Deus, se passaram 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Durante os 7 anos de fartura, José coordenou e fez uma grande economia, mandou construir silos e guardou grãos, enfim, se preparou para os 7 anos de escassez. Ao término desses 7 anos, começou a escassez e grande fome veio em toda a terra. Mas José tinha provisões para todos no Egito. E não só no Egito, porque povos de outros lugares também passavam a mesma necessidade e vinham buscar ali no Egito provisões que José podia dar. Veja que José foi preparado por Deus com o sofrimento para agora poder confortar muitas pessoas. E quem procura ele agora? Quem vem até o Egito? A sua própria família. Aqueles irmãos que o jogaram na cova, que o venderam para uma caravana de midianitas como escravo, estes vêm procurar para comprar alimento. Resumindo, depois de toda a José, depois de toda uma trama ali com os seus irmãos, ele se revela, diz quem ele é. E os irmãos dele, com medo que ele, agora poderoso, governador do Egito, os matasse ou coisa parecida, eles se prostram diante dele. Mas José diz para eles: acalmem-se. Quem providenciou tudo isso aí foi o próprio Deus, que me mandou aqui à frente para que eu pudesse estar aqui e agora cuidar de vocês, prover o conforto para vocês. Ou seja, Deus usou toda a dor de José, de tal forma que ele foi preparado para confortar a sua própria família. Como é bom ser preparado por Deus para um grande ministério. Deus nos chamou como ministros da reconciliação, como agentes da consolação e do encorajamento, para trazer palavras de esperança, de refrigério e consolo para aqueles que estão aflitos. Por isso você sofre, por isso você passou por dores. Quando nós lemos sobre a vida do apóstolo Paulo, nós vemos quantas lutas, quantas lágrimas, quantos açoites, quantas prisões, quantas perseguições ele sofreu. Porém, suas cartas para as igrejas registradas na Bíblia trazem consolo, trazem conforto, trazem refrigério a tantos corações de seus leitores. Elas mostram como Deus o sustentou, como Deus cuidou, como Deus fortaleceu Paulo, como Deus o conduziu em todos os momentos. Sabemos que o mesmo Deus de Paulo,
é o nosso Deus. Ele não mudou, Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E assim como Paulo, nós também somos filhos amados de Deus. E como filhos, nós receberemos dele toda a força, todo o consolo necessário para continuarmos a nossa jornada. Portanto, assim como Paulo, ele foi e ainda é instrumento de Deus para refrigério da alma de muitos, eu e você também podemos ser. Não se esqueça disso. Lembre-se que a vontade de Deus, ela nunca levará você aonde a graça de Deus não pode te sustentar. Deus não desampara você. Deus não vai deixar você sozinho. Ele nunca te deixou, Ele nunca te abandonou, como Ele nunca me deixou, Ele nunca me abandonou. Deus, Ele vai segurar você com a sua forte mão. Isso está na palavra dEle. Ele nos tem, a sua igreja, em suas mãos, e nada nem ninguém poderá nos tirar das suas poderosas mãos. Ele vai guiar você com o seu conselho eterno, e depois no final, Ele vai te receber na glória. É isso que está previsto na sua palavra. Por pior que seja a circunstância, por mais escuro que seja o vale, por mais tempestuosa que seja a sua navegação, lembre-se, Deus está no controle. Esse barco que você está, não está à deriva não. Deus está no controle, Ele está ao seu lado, Ele é o seu refúgio, Ele é o seu abrigo, Ele é o seu consolador. Ele vai cuidar de você, Ele vai fazer de você um instrumento em suas mãos para abençoar outras pessoas. Ele vai abençoar outras pessoas com as mesmas consolações e com o mesmo encorajamento que você recebeu em suas aflições. Deus é maior do que aquelas pessoas que querem ferir você. Não importa o que elas tenham feito a você, Deus pode mudar a situação e usar tudo isso para o bem, assim como fez na vida de José. Imaginem, por exemplo, se aquele homem, aquele padeiro lá, que estava preso, tivesse ouvido o pedido de José e tivesse antes falado para o rei, tivesse pedido para o rei soltá-lo. No máximo que ele seria outro padeiro, outro copeiro, o ajudante de um deles. Mas não era isso que estava nos planos de Deus. Deus estava planejando, Deus estava preparando a rampa para ele subir ao governo de todo o Egito, para ele poder salvar muitas vidas, inclusive da sua própria família. Deus mudou toda a situação. O mal, todo o mal, Ele tornou em bem na vida de José. Deus nunca desperdiça uma dor, mas você pode desperdiçá-la se não aprender com ela e se não compartilhá-la com outros. Como é que outras pessoas serão abençoadas se você não compartilha os seus problemas? Aqueles problemas que você tem enfrentado, você deve compartilhar com outras pessoas, para que essas pessoas possam ser encorajadas, para que elas possam ver que você também tem superado problemas, e elas passem a acreditar que elas também podem superar esses problemas. Exatamente isso que nós fazemos nos nossos encontros aí de quarta-feira, no Celebrando a Recuperação. Nós compartilhamos dos nossos problemas, da nossa dor, do nosso sofrimento e de como Deus agiu em nossa vida para nos encorajar, para nos consolar, para nos animar. Venha ser abençoado. Venha ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Deus não quer que a sua dor te destrua
e nem tampouco Ele quer que a sua dor seja desperdiçada. Ele quer aproveitá-la. Ele quer te dar um ministério. Talvez você se pergunte, mas como usar a minha dor para ajudar outras pessoas? Lembre-se que todos nós temos uma história para contar. E como vimos, Deus não deseja desperdiçar aquela dor pela qual nós passamos, aquele problema que tivemos. E como é que nós podemos compartilhar isso com outras pessoas? Em primeiro lugar, com humildade. Porque todos nós, na realidade, estamos no mesmo barco. Todos nós lutamos juntos. Quando você compartilha a sua história, quando você dá o seu testemunho, é como se você fosse um mendigo ensinando outro mendigo onde encontrar comida. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós não somos autossuficientes. Todos nós estamos em recuperação, como eu disse. Essa natureza pecaminosa que temos nos leva a cometermos vários erros. Esses erros nos levam a acumular feridas, feridas que se tornam em traumas, traumas que nos levam a hábitos destrutivos. E é isso que atrapalha e enrosca toda a nossa vida. Portanto, todos nós carecemos da misericórdia e da graça de Deus. Você e eu, nós estamos no processo, estamos no caminho da recuperação. E esse caminho, como eu falei, só terminará o dia que nós nos encontrarmos com Cristo Jesus, não antes. Na medida em que vamos nos recuperando, devemos então ser humildes para compartilhar a nossa dor e a nossa esperança com os demais, para também encorajá-los. Em segundo lugar, nós precisamos ser honestos. Então seja honesto acerca das suas feridas, das suas falhas. Você ajuda os outros sendo honesto a respeito das suas mágoas, das suas falhas. Porque na realidade você não é um super-homem. Na realidade você não é a pessoa mais correta do mundo, como tantas e tantas vezes nós queremos ser ou parecer. Muitas pessoas olham para mim ou para você e falam, olha, como eu gostaria de ser tão espiritual quanto você. Como eu gostaria de ser tão correto quanto você. Mas na realidade nós estamos em bagaço. É isso que acontece muitas vezes. Nós precisamos tirar nossa máscara e passarmos a ser mais honestos. Eu sou falho. Eu cometo erros, sim. Você também. Todos nós. Colocar para fora ajuda as pessoas a se abrirem. Quando outras pessoas veem que eu sou honesto, que eu sou humilde, de assumir minhas falhas, os meus erros, de dizer que eu estou machucado sim, que eu estou ferido sim, que eu tenho hábitos destrutivos sim, eles também passam a tirar suas máscaras e se abrirem, a fazerem o mesmo. E esse é o primeiro passo para a recuperação, como nós vimos aqui nessas pregações. Outra coisa extraordinária que acontece quando você compartilha a sua história é que isso não apenas dá esperança às pessoas, mas ajuda também a curá-las. Todas as vezes que você compartilha a sua história com alguém, você fica um pouquinho mais forte. Você é curado mais um pouquinho, você começa a crescer também. As pessoas, elas começam ali a frequentar o programa Celebrando a Recuperação, em primeiro lugar por causa da sua dor, mas elas continuam no programa do CR por causa do crescimento que elas alcançam. Portanto, testemunhar ajuda a manter esse crescimento. Em terceiro e último lugar, compartilhe seu testemunho. Você não precisa pregar, não é isso que as pessoas esperam de você. Apenas compartilhe a sua história honestamente, humildemente. Deus quer que você seja uma testemunha, não um advogado de defesa. Nós somos chamados para testemunharmos. Nós somos chamados
para darmos o nosso testemunho do que Deus fez em nossa vida. Ele nos transformou da morte para a vida, Ele nos salvou, Ele nos deu vida. Todos precisam saber disso, todos. Você não convence ninguém a entrar no céu, quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus, não eu e você. Você apenas compartilha. Foi isso que aconteceu comigo, só isso. Conta a sua história. O mundo está cheio de pessoas que precisam da sua história, e se você não contá-la, onde é que eles vão ouvir? De quem eles irão ouvir? Ouçam bem isso que eu vou dizer. Você pode ser a única Bíblia que algumas pessoas vão ler. Preste atenção nisso. Você que está sentado aí, você que nos ouve aí pela live, pode ser a única Bíblia que algumas pessoas vão ler. Pensem no ladrão da cruz. Ele olhou para Jesus, ouviu as suas palavras, sentiu o seu amor e fez um pedido. E esse pedido lhe foi concedido. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, homem, pregado numa cruz, foi a única Bíblia que aquele ladrão leu. Isso pode acontecer comigo e com você, porque o próprio Jesus disse que coisas semelhantes nós faríamos, coisas ainda maiores nós faríamos. O seu testemunho pode ser a Bíblia que algumas pessoas vão ouvir. Eu me lembro que uma vez eu fui visitar a mãe de um funcionário meu que estava internada nas últimas. E as últimas palavras que aquela mulher ouviu foi a leitura de Isaías 40. Eu fui a única Bíblia que aquela senhora leu em toda a sua vida. Então não se esqueça, nós temos um desafio. Nós precisamos aceitar esse desafio, de nos oferecermos a Deus para sermos usados, para levar as boas novas através do nosso exemplo, das nossas palavras, porque o mundo espera isso dos filhos de Deus. Eu e você temos um grande privilégio de sermos filhos amados de Deus, de sermos cuidados por Ele. Portanto, nós também precisamos servi-lo e encorajar outras pessoas com o mesmo encorajamento que nós recebemos, e consolar outras pessoas com o mesmo consolo que nós recebemos, vindo diretamente do nosso Deus. Eu convido vocês a fecharem seus olhos, a estarem em oração neste momento. Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o seu sofrimento, mas eu sei que muitos estão sofrendo. Eu sei que muitos estão passando por grande ansiedade. Eu sei que alguns estão com a dor da separação ou do luto. Eu sei que muitos possuem problemas ainda com a depressão, que tantos outros com a codependência ou a dependência emocional. Eu quero que você, independente da sua dor, que você possa saber que Deus ama você e que Ele quer te curar, que Ele quer te restaurar. Então quero proclamar o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, sobre toda dor,
sobre toda depressão, sobre toda ansiedade, sobre toda dependência, sobre toda codependência, toda dor e sofrimento que está no coração de meus irmãos aqui neste lugar. Pai amado, que o Senhor possa agir agora com o teu Santo Espírito e possa consolar, porque tu és o Deus de misericórdias, Pai de toda consolação. Derrama do teu Espírito, Senhor, traga conforto, traga consolo, traga encorajamento, Senhor. Pai amado, que nós possamos ser instrumentos teus, que a partir do conforto, que a partir do consolo, que a partir do encorajamento que recebemos de ti durante o nosso sofrimento, possamos usá-lo para encorajar, para confortar, para consolar os nossos irmãos no dia em que eles precisarem. Pai amado, ouve a nossa oração, cura-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor, abençoa, Senhor, esse ministério do Celebrando a Recuperação. Abre os olhos da tua igreja, Senhor, para que valorizem esse ministério e saibam e descubram que todos ali, todos estão não apenas buscando a sua recuperação, mas estão colaborando, estão sendo usados, estão exercendo um ministério que vem de ti, Senhor, para confortar, para consolar, para encorajar tantos outros que necessitam. Ó Pai amado, que as portas desta igreja estejam sempre abertas, que ela possa receber pessoas enviadas por ti, para que nós possamos, Senhor, exercer nosso ministério e trabalharmos na vida dessas pessoas e fazermos a diferença, Senhor. Nós te pedimos, no precioso nome, no poderoso nome de Cristo Jesus, e já te agradecemos, Senhor, por tão grande privilégio que temos de servir a ti, um Deus maravilhoso. Te agradecemos, Senhor, porque todos os dias somos cuidados por ti, somos sustentados por ti, não precisamos de mais nada, Senhor. Abre os nossos olhos, abre as nossas mentes, Senhor, para que nós possamos ver que tu és tudo para nós, tudo que nós necessitamos, não necessitamos de mais nada, Senhor. Pai amado, que não fiquemos ansiosos com o dia de amanhã, que não fiquemos ansiosos com os problemas que nos assolam, com a perseguição que sofremos, Senhor. Pai amado, que a depressão não sobrecaia sobre nossos irmãos, Senhor, que a tristeza, que o medo atrapalhe o louvor, que só tu és digno, Senhor. Oh, meu Pai amado, venha curar esta igreja, venha nos transformar, Senhor, como já tens feito, e que nós possamos exercer todos os dias este ministério em nossos lares, em nosso trabalho, nas ruas, Senhor, por onde quer que andemos. É o que te pedimos e te agradecemos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.